coletivo. Tite, bom dia, aqui à sua esquerda. Bom dia. Como é que você, técnico da seleção brasileira, recebeu a notícia envolvendo o Neymar no sábado à noite? Como você o recebeu ontem? E como é que você está vendo o clima para ele continuar aqui na seleção brasileira? Ontem, por exemplo, a gente teve a presença de um carro da polícia na Granja Commaria. É possível mantê-lo concentrado para a disputa da Copa América? Eu queria que você falasse sobre esse assunto. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu sei da importância do assunto, sei, tenho a real dimensão, e sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar, e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço. Tite, Leandro Quesada, Fox Sports Brasil. Na Copa do Mundo de 2018, a preocupação de todo mundo era com o pé do Neymar. Nessa semana, ele sofreu uma pancada, a preocupação era com o joelho. Agora, com essa acusação, imagino que o psicológico deva ser a maior preocupação dele e sua como técnico do Neymar na seleção. Que tipo de impacto isso pode ter com o psicológico do jogador, sabendo da responsabilidade maior que é tentar ajudar a seleção a conquistar a Copa América? Como é que fica a cabeça do Neymar para disputar a competição? Fica nessa relação que eu sempre tive com ele, pessoal e profissional, de trabalho daquilo que é o melhor. A seleção está acima de todos nós. E todos nós temos que dar o nosso melhor. Esse é o nosso objetivo. Dando o nosso melhor, nós vamos estar sendo também, em relação à seleção, contribuindo, porque o senso de equipe ele está acima de nós todos. Tite, aqui atrás. Aqui, ó. Danilo Laveira, do All Sport. Independentemente de a gente julgar o caso, isso não cabe a nós, mas antes do Neymar chegar, a discussão sempre era se ele ia ser capitão ou não, por causa do soco que ele deu no torcedor. Agora tem essa discussão, essa acusação, como o Eric disse agora há pouco, polícia entrando na granja e tudo mais. Como fazer para que todo esse episódio, essa coisa que envolve o Neymar, não afete seus jogadores, não afete a preparação, porque é o principal jogador do time, a principal estrela da companhia, a camisa 10. Como fazer que tudo isso não atrapalhe a preparação para vocês de um torneio que é tão importante? Sendo transparente, respondendo às perguntas que vocês estão fazendo, mas entendendo que esse é um processo, sim, que vocês têm essa vontade, mas que o nosso foco ele é o amistoso contra o Catar. Ela é a preparação da equipe diária, essa construção diária de trabalho, e que ele está inserido, independentemente de todo, ele é esse jogador diferente, mas que para o jogador diferente acontecer, existe todo um processo. E a equipe está acima disso. E o nosso trabalho está acima disso. Tite, aqui à sua frente, Flávio Ortega, ESPN. Eu queria saber, de tudo que ele te entrega de bom dentro de campo e por tudo que acontece fora, por que, na tua opinião, na opinião de vocês, o pacote Neymar ainda vale a pena para a seleção brasileira? Eu estava fazendo a pergunta e eu estava lembrando assim que eu fiquei, depois eu quero responder, que eu fiquei de responder a 13, eu pedi para o Vini até colocar os 3 veículos de comunicação que fizeram a pergunta inicialmente, na última convocação, em relação à capitania. E dizer para você, sob forma de esclarecimento, que eu conversei com o Neymar, que eu conversei inicialmente com o Dani por telefone, e que nesse telefone ele disse que consentia, mas eu disse para ele, eu quero conversar contigo pessoalmente, depois conversei com o Dani pessoalmente. E aquilo que nós tínhamos que falar está na relação do técnico com o atleta. Foi com o Neymar, foi com o Dani. Dito o passado, esse episódio, a gente passou para outros, mas eu tinha que dar essa resposta, porque ela ficou pendente da outra vez, e eu disse que eu ia responder. O Neymar é um extraordinário jogador de futebol. E eu quero linkar a pergunta outra.
comigo, nas minhas relações com ele particulares, onde eu converso, quando eu converso com o atleta, a Elo antes de iniciar a entrevista coletiva, ela olhou para mim e piscou e disse assim, como é que tu está? Eu estou muito em paz. O Adenor está sempre acima do Tite. Pode ter certeza, não? Eu estou falando isso. Então, a minha relação ela é muito pessoal. Aquilo que é dito ali eu não vou falar, mas ela é nossa. Essa relação ela é muito transparente, muito verdadeira. E ela foi sempre leal dessa forma. E ele é um extraordinário jogador. Outras situações, eu não vou me permitir julgar. Existem outros fóruns, existe tempo. Duas coisas que eu não cometo erro: tempo e pré-julgar nada. Isso eu não faço. Pode ir aqui? Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Eu queria perguntar para você, Tite, e se o Edu também quiser responder, como o coordenador da seleção, a informação que a gente tem é que o Neymar, nos próximos dias, nas próximas horas, pode ter que fazer alguns depoimentos em cima de tudo que está envolvendo. Como que a seleção vai conviver com isso? Liberação, atendimento, como que isso vai funcionar? Bom, Wellington, devido à importância, como o Tite citou, do caso, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma assessoria jurídica junto à CBF, para que esteja me assessorando a qualquer situação que venha acontecer aqui dentro da Granja Comari, por exemplo. Assim como aconteceu no sábado de manhã, recebemos um delegado, conversamos com ele, passamos todas as informações necessárias e assim estamos conduzindo todas as situações. A ideia central de ter uma assessoria jurídica me ajudando nas decisões, obviamente por não entender todos os processos que eu devo cumprir perante a um delegado, perante a um juiz, né? E deixar à disposição assessoria jurídica à CBF, obviamente a mim, ao atleta, inclusive informei ao pai do atleta também que essa assessoria jurídica está aqui para qualquer tipo de informação, centralizar as informações necessárias com eles para que a gente possa, a partir daí, tentar resolver o caso o mais rápido possível. E já linkando a minha resposta um pouco ao do Leandro e a outro colega, quanto à cabeça do Neymar, a ideia seria essa assessoria jurídica estar aqui para que a gente possa resolver o caso da melhor forma possível e mais breve possível, para que o atleta possa estar à disposição com a cabeça tranquila para seguir dentro da Copa América. Tite, tudo bem? Gustavo Zupac, da Rádio Globo e da Rádio CBN. Ao longo da sua carreira, você sempre defendeu muitos valores em torno do seu trabalho. E nos últimos tempos, está tendo que lidar com questões como agressão ao torcedor, agora a denúncia de estupro, uma denúncia de crime virtual, que, como você bem disse, ainda serão julgadas. Mas ter que lidar com esses valores, ter que trazer esses valores e absorvê-los dentro do seu trabalho, isso de alguma forma te agride? Não. Porque foi assim durante a minha carreira toda. E a minha carreira toda, ela responde a isso. Quem poder e busca o meu histórico todo, ele me credencia, sabe? E situações diferentes, elas acontecem. Situações disciplinares, elas acontecem. E elas são sempre tratadas da mesma forma. Eu sempre digo assim, o Adenor está acima do Tite. O Tite não vai engolir o Adenor, não. O cargo de exposição que ele traz e de importância da seleção brasileira não vai engolir o Tite, não. Eventualmente ele pode dar uma, humanamente assim, ele pode ter algum repente de vaidade. Eu tenho os meus. Sou orgulhoso sim, mas eu não sou burro e já tenho suficientemente tempo, né, de rodagem e de saber que os meus valores, eles estão muito, muito bem calcados, eles estão muito bem consolidados ao longo da minha carreira. É só buscar. E são assim tratados. Tite, aqui atrás, Bruna Deltri, da Record TV. Tite, eu queria que você se colocasse no lugar do Neymar por um momento. Como deve ser lidar com tanta exposição toda hora, nos momentos de acertos, nos erros, e como lidar da melhor maneira com tudo isso? Eu não posso ser comentarista e nem me transpor em relação às outras pessoas. Eu tenho uma série de responsabilidades importantes, eu tenho uma série de energia para gastar naquilo que é essencial, naquilo que é importante, ele é a preparação da equipe. Entendo que vocês têm a busca de informações para depois as pessoas julgarem, a busca de informações, eu entendo,
Mas quero que vocês entendam também que o meu foco de atenção é a preparação contra o Catar, que tem um grupo de 23 atletas com uma responsabilidade muito grande em desempenho. E que ele assumiu uma responsabilidade que tem que criar, ser sólido e ter resultado. Tem que associar esses 3 fatores. Olha quanto é difícil para mim. Se eu ficar buscando e fazendo essas projeções, eu entendo a tua pergunta, mas para mim ela vai consumir energia que ela não vai me tirar daquele que é o meu foco. E eu quero ficar focado no trabalho. Bom dia, Tite. Você é conhecido por, além de ser um estrategista, uma pessoa muito virtuosa em gestão de pessoas também. E a gente está falando aqui do principal jogador da seleção há muitos anos já. E então minha pergunta é assim: se você já teve uma conversa e qual foi, em que tom, com o Neymar nesses dias, e se é nesse momento, apesar da sua tranquilidade, da sua serenidade, o momento mais agudo da sua carreira em gestionar uma dificuldade desse tamanho? O momento mais agudo da minha carreira, eu vou te dizer quando foi no primeiro clube que eu trabalhei, um ato de indisciplina do atleta, onde eu estava iniciando no Guarani de Garibaldi. O atleta foi, eu vou até dizer, ele foi tomar uma cerveja no bar do clube, porque tinha ficado na equipe reserva. Eu vou dar até o fato. Quando eu soube, eu digo, vem cá, vem conversar comigo. E aí faço aquilo que quem me conhece, e quem me conhece mais profundamente sabe. Não estou aqui... Os atletas me conhecem, eles sabem como eu faço. Se vocês buscarem os atletas, eles vão relatar para vocês. Daqui a pouco, numa conversa... Eu trouxe o Gilmar, que era o nome dele, e falei, digo, fala o que tu quer falar comigo. A tua tomada de cerveja, tu queria falar alguma coisa para mim? Fala para mim, cara. Está aqui, está a porta aberta. É a mesma coisa. Tive 2 conversas com ele, mas elas são de cunho particular. Isso é meu e dele, porque não tinha mais gente. E nós sabemos o que nós falamos. E as nossas verdades que nós colocamos. E não tem meias verdades ali que tem. Tem os fatos reais. Como foi acontecido em relação à capitania e como é a importância dele estar agora focado para o trabalho. Bom dia, Tite, Edu, Kleber, Gustavo Hoffmann, ESPN. Seguindo um pouco na linha da pergunta do Tino, muito antes de todos esses episódios envolvendo o Neymar, já havia uma pressão esportiva muito grande sobre o seu trabalho na Copa América, pela conquista de um título, por jogar em casa, por conta da eliminação na última Copa do Mundo. Somou-se a isso todos esses episódios com o Neymar, principal jogador da seleção. Você acabou tirando a faixa dele e agora esses últimos também. Tudo isso, toda essa conta, faz com que a Copa América seja o torneio mais difícil da sua carreira, essa Copa América? Talvez. Talvez tenha sido o primeiro. Talvez seja esse. Talvez tenha sido a Libertadores. Talvez. Talvez tenha sido o título mundial contra o Chelsea. Talvez. Talvez tenha sido o primeiro jogo contra o Equador. Talvez. Talvez tenha sido correr o risco de não classificar para o Mundial, porque nós começamos em sexto e faltavam os 12 jogos com um terço. Talvez. Não sei te responder. Ou melhor, talvez sim. Titi, bom dia. Diego Garcia, aqui da Folha de São Paulo. Desculpa, era o Gustavo e teve um trecho que eu fiquei devendo a resposta. Tá? Gustavo, o Thiago. Respondi da pergunta que ficou pendente anterior e teve mais um. Quem da UOL está? Está respondida? Obrigado. Titi, bom dia. Diego Garcia, aqui da Folha de São Paulo. Eu entendi o seu posicionamento de não querer julgar os fatos, né? Mas eu queria falar sobre o último mês do Neymar. Primeiro ele agrediu um torcedor, depois ele criticou companheiros mais jovens do PSG publicamente. Agora, no sábado, para se defender de uma acusação de estupro, ele expõe conversas em que ele, até então, expõe uma relação que era desconhecida com o álcool, que é quando ele fala que em uma terça ele estava meio bêbado e numa quarta ele estava muito louco. E, por fim, ele expõe aí uma mulher que está protegida por sigilo, em conversas íntimas, vídeos, fotos, para se defender dessa acusação, em um país que a gente tem que falar, né, Titi, porque é relevante, que a impunidade na violência contra a mulher é muito grande.
peguei alguns dados aqui, foram 530 casos por dia em 2017 de violência doméstica, 164 casos por dia de estupro, sendo que menos que 10% são denunciados. Então, eu queria te perguntar a você, Tite, não só como técnico da seleção, mas como pai inclusive de uma filha mulher, como marido, como avô, você acha que o Neymar merece ocupar a posição que ele ocupa hoje pelos acontecimentos recentes, principalmente pela realidade do Brasil? Ela está inserida, a resposta que eu coloquei anterior nessa, ela está contextualizada em cima de tudo aquilo que foi colocado, né, todos esses aspectos. E, de novo, eu falo de não pré-julgamento e deixar com que as pessoas responsáveis possam se manifestar, porque eu estou com a minha cabeça voltada no meu trabalho, em termos profissionais, e uma responsabilidade de uma seleção que representa um país. E eu acredito que todos nós não tenhamos ainda os fatos suficientemente claros. Eu só vou dizer assim, tempo. O tempo, ele pode dar essas respostas todas para ti. Bom dia, Tite, Edu, Igor Siqueiro, Globo. Eu queria fazer uma pergunta de forma mais direta em relação ao conteúdo que o Neymar divulgou. Se vocês viram o conteúdo assim na íntegra, como isso impactou pessoalmente em vocês? E aproveitando a carona, Edu, se você já está certo mesmo para ir para o Arsenal depois da Copa América. Do quê? Desculpa. A questão do Arsenal depois da Copa América, se já está tudo certo. Se nós vimos o conteúdo? Primeiro, desculpa, eu pensei que era para o senhor. Né? Queria perguntar uma pergunta direta sobre o conteúdo. Se vocês viram na íntegra, o quanto isso impactou em vocês, pessoalmente, eu não estou falando de instituição, posição da CBF sobre o caso, mas quanto esse conteúdo impactou em vocês. E aproveitando a questão do Arsenal também, Edu, por favor. Não vi todo o conteúdo, sinceramente. Fiquei sabendo dos fatos pelo Vinícius, assim que chegou. Como eu falei, não quero ser repetitivo, a partir desse momento, pela importância do assunto, eu busquei até uma assessoria jurídica para a instituição e para mim também, porque eu sei que muitas das informações iam ser dirigidas a mim, né? E a partir do momento que eu conversei com todos os advogados, eu fiquei extremamente tranquilo por tudo que eles me passaram, de como proceder com o caso, e eu, sinceramente, não quis me aprofundar em todos os íntimos detalhes ou qualquer detalhe que teve, porque, como o professor falou, minha ideia e minha intenção era resolver o caso ou tentar ajudar a resolver o caso da melhor forma possível. Então, esse foi meu principal objetivo. E quanto ao Arsenal, vocês sabem bem a minha resposta também. O meu objetivo principal é entregar o melhor trabalho possível na Copa América, estar focado aqui na Copa América, e depois da Copa América, eu, no caso, tomarei uma decisão. Muito superficialmente, o meu foco no trabalho. Muito superficialmente é informação e não aprofundei nada, porque a minha busca é do trabalho. Eu quero gastar minha energia e pegar ela e botar no trabalho. Bom dia, Tite. Você me permite fazer duas perguntas? A primeira, eu queria perguntar, é um problema pessoal do Neymar, evidentemente, mas a partir do momento que ele almoça, janta, treina, convive, viaja com mais 22 jogadores e quase 50 pessoas, e que novos elementos são incluídos nessa programação como uma assessoria jurídica, enfim, como um respaldo, e o risco de ter que se deparar com polícia aí nos próximos dias, esse problema dele não se torna um problema de todos, seu, do Edu e de todos os jogadores? Essa convivência não espalha o problema para todo mundo? E a segunda, nesses 10 dias eu vi você posicionar a sua equipe de várias maneiras diferentes nos treinos, com várias formações, até a de ontem, que me parece ser definitiva para o amistoso. Em cima disso, eu queria perguntar se você observou uma versatilidade maior do que o grupo da Copa do Mundo, por exemplo. Você acha que esse grupo te proporciona mais possibilidades técnicas que o da Copa do Mundo? Posso começar pela segunda? À vontade. Principalmente o setor de meio campo, no quarteto, ele proporciona formatações, ou no sexteto, formatações diferentes, sim, com diferentes composições. Casimiro com Arthur, Casimiro com Fernandinho, Casimiro com Alain, eles te dão 3 combinações que, conforme o jogo te pedir, tu pode trabalhar.
exemplifico. Pergunta tática, resposta tática. Com Casemiro e Arthur, tu tem um articulador e um jogador mais posicional, e tu tem o teu lateral num plano médio, porque senão fica exposto mais o lateral direito, lado direito. Pode haver até uma inversão de lado, mas não é onde normalmente eles jogam nos seus clubes. Mas é onde o Arthur sempre produziu mais no Grêmio, jogando com dois, com dupla. Pode ter Arthur e Fernandinho, dentro desse mesmo princípio de Casemiro. Pode ter Casemiro e Fernandinho para dar uma liberdade maior para o lateral direito, para ser criador e dar uma sustentação defensiva. Pode ser com o Alain um jogador de infiltração, um jogador que faça essa recomposição. Então, ele te gera, assim, no setor de meio campo, que eu vejo importante, com algumas variáveis que elas sejam importantes, com Couto, com Paquetá, com Firmino, ela gera. Só para pegar o meio campo para te exemplificar, sim, ela te dá, eu não sei se, ela dá mais que na seleção, sim. Apesar de ter o Renato, que tinha muita versatilidade nesse aspecto. Em relação à primeira parte, sabe qual é que é a melhor maneira da gente contribuir para ter uma seleção melhor? Cada um fazer bem o seu papel. Eu quero fazer bem o meu papel. E eu tenho passado para cada um deles. Esse é o nosso objetivo. A gente quer ampliar um pouquinho. A gente quer ter uma nação melhor. A gente quer ser mais cidadão, ou quer mais... Faça o teu bem feito. Senão a gente vai ficar assim toda hora filmando o outro lado, daquilo que ele possa... Eu procuro. Faço aí, cometo os meus erros, sim, mas eu procuro, eu tenho como objetivo fazer o meu melhor, é isso que a gente quer, é isso que individualmente tem que ter. Para uma seleção melhor, fazer o nosso melhor papel. Tite, Márcio Douza, do Estadão. O Neymar é imprescindível para a seleção brasileira? Tecnicamente, ele é imprescindível, sim. Tite aqui. Bom dia. Anteontem, depois de treino, Tite estava atendendo criança tirar foto com Tite. E depois brincou um pouco com seu neto também. Nesse momento, antes de competição importante, sob muita pressão, como se sente aquele carinho puro de crianças? Que eu não sou nenhum grande exemplo, nada. Eu só procuro seguir e ficar com a minha consciência tranquila, identificar a minha consciência tranquila, ficar perto das pessoas que eu quero bem, é ficar perto da minha família, e é ficar perto de criança, porque criança te exala alguma coisa de sinceridade ali. Ela te passa alguma coisa de pureza. Então, sempre que tem esse convívio, de alguma forma poder estar perto, me deixa legal, me deixa bem, me deixa em paz, me deixa como ser humano bem. Te confesso que me ajuda, sim. Tite, Leonardo Baran, você tem, dos 23 convocados, alguns jogadores que eu imagino com pouca minutagem na seleção, ou menos do que você próprio gostaria. Talvez o David Neres, Everton, Alain, Paquetá, Éder Militão, alguns. Em cima disso, você pretende usar quantos jogadores nos 2 amistosos? Quantos jogadores você imagina que gostaria de utilizar para continuar em fase de, não sei se teste é a palavra correta, que já está com o grupo definido. E também, quantas substituições você poderá fazer em cada jogo? Ficou um resquício da pergunta anterior aqui, eu quero engatar. Quando a gente fala imprescindível, isso não quer dizer insubstituível, tá? Só para deixar claro. Imprescindível é imprescindível na medida que a qualidade, num grupo, eu não vou ser imprescindível um atleta da qualidade do Neymar, mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja o posto. Então, conceitualmente, estou falando. Substituições, nós estamos montando agora o trabalho, inclusive tendo um dilema, preparar a equipe com curto espaço de tempo, de novo preparação da equipe, de novo responder em termos táticos.
nós termos 6 substituições, mas ao mesmo tempo tendo tido oportunidades nos 8 amistosos que a gente fez, e agora encontrar esse equilíbrio de equipe para já iniciar a competição naquele ponto dos melhores momentos que nós tivemos na Copa. Esse é o objetivo. Então, nisso está 6 substituições, que é possível, não sei, mas que 6 são possíveis e, teoricamente, a gente possa utilizar, sim. Você não conta ainda com 4 jogadores, amanhã Alisson e Firmino se juntam ao grupo. Como é que vai ser agora? Começa um processo de muitas viagens, por mais que sejam viagens interestaduais, não é nada para outro país, mas para inserir esses atletas que ainda não estão no grupo, para eles entrarem ali no ritmo que os outros já estão, não muito no ritmo do futebol, porque estão jogando, mas no entrosamento da seleção brasileira, que já foi adquirido pelo menos nesses últimos dias, principalmente no que diz respeito ao Alisson, pelo menos pelo que ficou claro até agora, é o goleiro titular, e o Fagner, que é o substituto natural para o Daniel Alves. O Fagner, o Alisson, o Firmino e o Cássio, que faltam os 4. A primeira coisa que eu vou dar é um choque neles de realidade, quer dizer, acabou lá o brasileiro e acabou a Champions, agora é a nova realidade, aquilo que nós nos propomos. Essa é a primeira. Como é que vai ser o choque? Não sei. Mas o que era para curtir, para comemorar lá na final, deu. Nisso está até legal um relato que o Firmino, né, que eu acho que Kleber, ele fez, Edu, pro Fábio, que o Fábio pode passar, ele mandou um áudio. O Firmino é meio difícil de falar, ele não fala muito não, né? Mas ele mandou um áudio de volta, parabenizando, ele disse assim, poxa, eu quero estar logo com vocês, e me parece que os dois, o Edu pode confirmar, anteciparam até a sua vinda e vão estar treinando aqui conosco. É isso? Na verdade, a programação que nós tínhamos colocado inicialmente é para que eles pudessem se apresentar diretamente conosco, já em Brasília, né, dando uma extensão de uma folga, entendendo a importância da comemoração, etc. e tal, mas por eles também escolheram chegarem um pouco antes, que também é um ponto extremamente positivo para nós em termos de preparação. Tite, aqui, Salazar, da Gazeta Esportiva. 2 perguntas. A primeira é bem rápida. Eu queria que você confirmasse ou não se o time que a gente viu ali de colete ontem é o time que inicia contra o Catar. E uma segunda. Em dezembro do ano passado, eu te perguntei sobre a faixa de capitão para o Neymar. E você falou assim, no momento ruim que a gente precisa estar ao lado. Eu dei a faixa para dar responsabilidade no momento ruim do Neymar. Eu queria saber agora, diante desse caso, que é muito mais grave do que as críticas que ele sofreu na Copa do Mundo, que ato, o que você pensa em tomar como atitude para talvez auxiliar o Neymar num momento muito pior do que aquele vivido na Copa do Mundo? Obrigado. Naquele momento também me foi feita a pergunta, eu não sei se foi contigo mesmo, assim, mas se tiver que tirar, tu tira? Tu falaste? Foi tu também. E o que eu disse? Tirar. Então, as atitudes, elas podem falar mais por mim. Por quê? Porque entendo quando há o processo ou quando não há mais. O momento dele é um momento muito único e que ele tem do lado uma pessoa leal e verdadeira, que se ele quiser acionar e conversar como nós conversamos ontem, no quarto dele ele vai conversar, mas sempre vai procurar e vai ter um cara leal, que vai dizer o sim e o não, e que vai entender e vai falar a sua verdade. É uma tendência, sim, é uma tendência. Na segunda parte, eles não estavam na segunda parte, não, né? Não. Na segunda parte foi feita uma substituição com o David Neres com o Richarlison, e o Richarlison foi para a equipe que, teoricamente, não iniciaria jogando de 9, porque nós não temos a opção do Firmino, ou pelo menos não sabemos que situação ele está, e o Richarlison pode ser utilizado no lado ou de 9. Então, o David Neres entrou pelo lado direito e teve uma substituição, porque está ainda num processo de evolução e de aprimoramento físico, o Fernandinho e o Arthur, e teve mescla, meio tempo Arthur, meio tempo Fernandinho, mas a tendência é da equipe que iniciou. Tendência, depois eu confirmo. Tite, bom dia, o Mauro Naves do Grupo Globo.
Eu sei que você não vai revelar o teor da conversa, você já disse que é tudo muito pessoal, mas eu só queria entender, ou saber, assim, se o Neymar aceitou de forma natural perder a braçadeira ou se ele usou alguma argumentação para tentar continuar, se mostrou a fim de continuar capitão ou aceitou passivamente. E se, por outro lado, o Daniel não chegou até a ficar meio constrangido, mas, professor, o senhor já falou com ele? Não falou? Afinal de contas, eles também têm uma relação de amizade muito grande. Mas, principalmente, a reação do Neymar. Ok, professor, o senhor tem razão, tchau. Ou ele argumentou a favor de continuar? Muito obrigado. Essa primeira parte eu não vou responder, porque ela é muito íntima e pessoal, minha e dele. A segunda é que, quando eu conversei com o Neymar, eu não disse quem eu iria convidar. E não disse quem eu iria colocar a abraçadeira. Para quem me conhece ou para tem a minha palavra de honra. Eu não disse a ele. No outro dia, pela parte da manhã, eram 11 horas, eu liguei para o Dani. E disse, Dani, há essa condução, eu quero o mais rápido possível colocá-la. Entendo que um primeiro start ele é telefônico, depois eu quero conversar contigo pessoalmente. Ah, professor, o que é? É a capitania da equipe. É assim, foi condição. Por quê? Pela tua trajetória, porque já na Copa do Mundo, anteriormente, nos 2 jogos amistosos que nós tivemos importantes, eu estou olhando para vocês lembrarem, em relação à Alemanha e à Inglaterra, foi o capitão, o Dani. Porque no meu sonho, nós disputando a Copa do Mundo, no meu, e sendo campeão era o Dani que ia levantar a taça, era o meu sentimento, e que agora, não de forma oportuna, porque é muito baixo, é muito escuro, o cara querer dar para uma pessoa que é amiga dele só para querer justificar uma retirada da capitania. Se não vai. Então, na sequência, eu falei, ele disse, pô, professor, sim, sei da responsabilidade, é importante, sei que tem uma relação com o Neymar, eles têm uma relação. Na sequência, conversei com ele pessoalmente, mas a partir do start, em que o Vinícius estava presente, inclusive, aí depois foi comunicado a vocês, mas sempre com aquela condição de falar pessoalmente, mas já na ligação, inclusive quando eu liguei, detalhes, quer por telefone? Eu falei, eu digo, não, eu quero por vídeo, para olhar, porque você sabe mais do que qualquer coisa que a comunicação ela se dá no que se fala, ela é no semblante, ela é na entonação da voz, ela é no olhar, ela tem uma série de outros aspectos que você sabe mais do que eu, não tem nada que estar falando isso daí. Pronto, mas foi assim. Tite, aqui atrás, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. Flávio Vinic, Fox Sports. Você tem a chegada aí do Alisson e do Firmino amanhã, na véspera do amistoso contra o Catar. Você leva eles para o jogo, conta com eles, de repente, como opção para o banco de reservas, vai depender de uma conversa que você vai ter até para saber o estado físico deles. E tem a questão do gol, porque você só tem o Ederson e ficaria sem um goleiro no banco. Aí você conta com o Alisson, pensa em, de repente, levar algum garoto aqui, para o caso do Ederson sentir alguma coisa, você precisar de um outro goleiro. Pergunta técnica. Está definido o Ederson, o goleiro titular. Vamos avaliar o Alisson, em função, inclusive, da viagem, de todo esse processo, porque a gente fica com essa dificuldade. Afora isso, em relação ao Gabriel Jesus, também está confirmado, e também nós vamos fazer uma avaliação em relação ao Firmino, para ver o estado, até porque ele vem voltando, jogou 60 minutos e teve a condição. A gente vai reavaliar e depois tem a condição de te responder. Se tiverem condições, vão estar no banco. Sim. Sim. Tite, aqui à sua direita, Tite, por favor, Silvio Bassetti. Bom dia a todos e boa tarde. Tite, lá atrás, num jogo Corinthians e Santos, você era o técnico do Corinthians e se irritou com uma atitude do Neymar, num jogo entre os dois times, e chegou a declarar que não era um bom exemplo para os garotos, não era um bom exemplo para o seu filho. O que mudou, na sua opinião, com relação ao Neymar de lá para cá, e quando mudou, por favor? A manifestação
contextualizada, 2012. Eu tinha enfrentado o Neymar 7 vezes como adversário, não tinha tido convívio nenhum. Então hoje eu fico muito tranquilo, Bassetti, para dizer para ti que eu tenho 3 anos de convívio com ele. Eu não vou pré-julgar sobre o fato absolutamente nada, não tenho essa condição, não faço. Quero ficar muito em paz comigo mesmo, mas posso afirmar que na relação minha e dele, quando nós conversamos, nós somos leais e sinceros. Eu e ele, em todos os aspectos. Nós sabemos o que é. Eu não vou falar de forma pública e não falo e não coloco se é a minha relação. Mas foi. Então, há uma diferença hoje de trabalho e de 2019, 2012, 7 anos. Eu não vou ter sempre a mesma opinião. Tem uma letra que não é ser insensato, mas eu não quero ser o cara que tem há 7 anos atrás uma opinião, não olhar todo um contexto, uma realidade, um convívio e poder mudar de opinião. Eu me permito mudar de opinião. Tite, bom dia, prazer grande. Fábio Guerra, Rádio Ativa FM. Eu gostaria de saber, com todas essas situações, né, que estão ocorrendo aí na seleção com relação ao Neymar, se a seleção, na verdade, os jogadores estão focados, né, com tudo isso, se não saiu do foco, que é o título da Copa América. Eu gostaria também de saber, a mesma pergunta que eu fiz ao Kleber Xavier, se, na verdade, apesar ainda faltando esses 2 amistosos para os preparativos da seleção para a Copa América, você já tem o time titular definido na sua cabeça. Kleber, vai. Como o Tite falou anteriormente, o time para o jogo do Catar, ele está definido, a gente vai confirmar depois, a gente continua sempre analisando. Eu sempre coloco isso dia a dia, a gente faz análise, a gente conversa, como fez uma reunião hoje, desde as 9 da manhã, tem o treino da tarde, para a gente poder analisar, para a gente poder conversar. Tem o último treino de amanhã, na preparação para o jogo contra o Catar. O jogo contra o Catar, que é um adversário forte, ao meu entender, um adversário que foi campeão da Copa da Ásia, com 7 vitórias, que tomou apenas um gol, que tem um time, uma equipe muito bem treinada pelo Félix Sanches, um time com uma compactação defensiva e uma saída muito rápida e com qualidade. 7 jogadores jogam na mesma equipe do Saad, então a gente estudou com profundidade o Catar, como estuda os outros adversários. O Catar é uma equipe que, para mim, vai ser uma surpresa dentro da competição. Então, esse jogo contra o Catar também vai nos dar algumas avaliações de montagem de equipe. O que a gente tem muito, e na pergunta do Losetti, alternativas de atletas, não só no meio, como o Tite falou, também como no ataque. Exemplo do Richarlison por dentro, por fora, características diferentes do jogador como o David Neres. Então, a gente pode usar de um jogo para outro com algumas modificações. A gente não vai se ater a um desenho, como a gente não se ateve na Copa. Se lembrarem, em algumas situações a gente mudou o desenho, e também não vai se ater a uma titularidade contínua, né? Aprendemos isso, colocamos isso. Então vamos focar no jogo contra o Catar. O time deve ser confirmado, como o Tite disse, o que iniciou o treinamento de ontem, e a partir daí a gente vai pensar no jogo contra Honduras, para na estreia contra a Bolívia a gente ter a nossa opção melhor, né? Que os 23 jogadores estejam na melhor condição. Estamos muito satisfeitos com o que aconteceu até agora no treinamento. Mesmo com os jogadores chegando aos poucos, a gente conseguiu dar um padrão, conseguiu aplicar aquilo que a gente planejou e está conseguindo a cada treino sair com uma satisfação enorme. Teve 2, 3 treinos que a gente fez aí que a gente ficou muito feliz pela qualidade do treino, pela intensidade do treino e por essas alternativas táticas que a gente está buscando. Faltam 2 treinos ainda, a gente espera continuar nessa felicidade. Enquanto o Kleber falava, eu tentei me remeter às equipes com que eu trabalhei, e aí colocava aquela resposta padrão que dizia assim: a equipe que inicia não é a equipe que continua. Não tem. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas de uma coisa eu tenho certeza:
que durante a trajetória de uma conquista e de um grande trabalho, tu utilizou uma série de atletas e que daqui a pouco o que estava no banco foi peça decisiva. Foi assim no Grêmio, nos 3 títulos que teve, foi assim no Internacional, nos 3 títulos foi assim no Caxias, foi assim no Veranópolis, foi assim no Corinthians e vai ser assim aqui também. A participação decisiva vai ser da equipe. Sim. Inclusive, a nossa vinda aqui é para trazer que sejam essas perguntas, essas situações esclarecidas, para que venha o técnico, para que venha o executivo, para que venha o auxiliar e coloque para fora, para que nós tenhamos a condição de externar nossas ideias e deixar lá, ficar voltado para o campo, ficar voltando para o jogo, desempenho, performance, jogar bem, sei lá, qualquer coisa, mas que tenha. Essa é a contribuição que eu quero, essa é a responsabilidade que cada atleta tem e que eu trago para comigo. Técnico de alto nível tem que ter trabalho de alto nível. Então, é isso que eu quero, isso que os atletas têm, para que jogue bem. Resultado tu não pode controlar, não pode, mas desempenho sim. Dá para fazer, dá para controlar. Então, os melhores momentos, é essa a exigência. Tite, eu sei que é difícil prever o futuro, estou falando sobre hoje. Hoje você pensa em voltar com o Neymar um dia com a braçadeira de capitão? Hoje. Assim como eu respondi da outra vez em relação talvez tudo é possível. Não sei, eu não sei. Eu não sei. O que eu posso é definir agora. E a situação... Senão a gente fica falando bastante em termos hipotéticos, ele não é legal. Ele não é legal. Se a gente trabalha quando é condicional, trabalhando com a condicional, a gente levanta uma série de hipóteses que é difícil. E até a pergunta, ela é em cima de capitania, em cima de um momento desse, ela é dura, né? É dura de responder. Qualquer resposta que eu dê aqui, ela gera uma série de possibilidade de... Eu só gostaria de uma coisa, que vocês tivessem sensatez nas minhas respostas, eu estou respondendo ela todas, não estou me eximindo, mas tenha sensatez e que a gente sabe que um livro é escrito no seu contexto todo e que uma palavra ela pode deturpar uma ideia. Que vocês coloquem assim a ideia que o técnico... É o único pedido que eu peço. Eu nunca pedi arrego de crítica. Mas a batalha que eu quero, enquanto profissional, enquanto pessoal, é da informação. Essa batalha eu carrego comigo. Da informação correta. Só isso. O resto, ele é do jogo. Pau, crítica das ideias, ela faz parte do errado, acertar. A única batalha que eu trago para comigo é da informação correta. Só as 3 últimas, por favor. Começa ali, Thiago. Edu, pergunta para o Edu, Thiago da ESPN. Pela conversa que você já teve com essa equipe jurídica, né, Edu, eu queria saber, caso a gente está, inclusive, enquanto a gente estava aqui, a gente tem a informação que um carro da polícia acabou de chegar aqui na Granja. Pelas conversas que você já teve com essa equipe jurídica, a estratégia traçada por você e eles, permitir o Neymar sair daqui, caso seja requisitado, para colher depoimento, ou a ideia é que ele fique aqui, tudo aconteça aqui na Granja, ou em outro lugar que ele esteja, ou a prioridade é que o caso seja resolvido e ele vai ser liberado caso seja requisitado, é isso? Olha, vou ser o mais simples possível, porque é um fato. A sugestão que me enviaram é para estar mais disponível possível para atender qualquer demanda, estar ao lado, conversar, ou seja, estar à disposição 100% para que essa situação possa ser resolvida. É exatamente isso que foi passado para mim. Tite, aqui está o Ambrósio, Gol.com. Ainda você falou que não imagina muito o futuro, está focado mais no presente, nessa preparação da seleção brasileira, mas também falou sobre a sua relação bastante próxima do Neymar, que sempre foi um cara muito justo para você, e ao longo da sua carreira, na forma de lidar com os jogadores, essa sinceridade sempre foi muito importante para você. Gostaria de saber se você se imagina tendo uma relação de amizade com o Neymar,
mesmo em um futuro longe da seleção brasileira, na qual você não tenha que ter um trato com ele sendo seu jogador? Você teria uma relação de amizade com o homem Neymar depois da seleção brasileira? As respostas que eu coloquei anteriormente, elas estão todas embutidas em cima desse contexto da tua pergunta também. Acho que eu respondi uma série de perguntas em relação a isso, das relações que eu tenho com ele, de não julgar, de não pré-julgar em cima de uma empatia, de uma antipatia. Eu não quero fazer isso, não faço. Né? Não faço. A resposta está dentro das ideias todas que eu passei aqui. Eu acho que eu consegui, de alguma forma, para ti, expor todas as minhas ideias, expor aquele que é o meu sentimento, expor as minhas relações, expor o meu... Não só dele, mas uma série de atletas. Acho que já coloquei bastante claro. Bom dia, Tite. Aqui atrás. Aqui nos câmeras. Bom dia, Edu e Kleber. Tite, uns dias atrás o Renato Gaúcho disse que se a FIFA mudasse o regulamento e os técnicos pudessem bater pênalti, o Grêmio não ia perder mais pênalti. O senhor estaria apto a bater pênalti na Copa América, hoje? Estaria fora, eu não me colocaria nunca para bater. E vou dizer por quê. Para mim é desumano. Eu era um dos batedores de pênalti final de 1986, Corinthians e Guarani. Não, São Paulo e Guarani. E eu era um dos batedores de pênalti. Nós perdemos o título nas penalidades máximas. João Paulo, Marco Antônio, erraram. O Marco Antônio ficou 3 dias em casa fechado, que não queria falar com ninguém, porque trazia o peso de ter perdido o título. Então, eu acho um pouco injusto, eu não gosto. Eu não gosto de batida de pênalti, acho injusta. E ela pessoaliza a derrota. Ela traz para um cara só como culpado. E eu não gosto de pênalti. Ok, gente, obrigado. Mas batia bem. Fechado, nos vemos amanhã. Qualquer informação sobre a chegada do Alisson e do Firmino na manhã de manhã, obviamente vocês serão informados no grupo, tá ok?